Boa noite, gente. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje o primeiro capítulo. Infelizmente, terça-feira eu não consegui por conta da minha internet, que tá uma bênção, né? Ela não tá colaborando. Mas vamos tentar hoje, vamos orar pela internet hoje, tá, gente? Pra ela não cair, nem ficar um pouquinho lenta. Que ela siga firme e forte, tá? Quando vocês estão chegando aí, vamos iniciar o primeiro capítulo do livro Irmão, editado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E acho que essa capinha aqui, ó. Essa capinha aqui, certo? Eu vou ler o primeiro, vou esperar você chegar e vou começar com o primeiro. Ele é um livro curtinho, certo? Acredito, eu acho que vai ser menos de meia hora ou meia hora mais ou menos de estudo. Vão ser reflexões, né? Um pouco curtas, mas vão ser bem significativas. Boas reflexões. Olá, MMC. Tudo bem com você, querida? Vamos orar pelo Brasil. O Brasil está precisando de muitas orações nesse momento. Viu, gente? Então vamos orar. Toda vez que você for fazer uma prece, ore pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta em si, né? Que tem muitos problemas acontecendo, muita coisa, tá? Aricatuda, bem-vindo, boa noite. Vamos começar com a nossa prece inicial, pedindo assistência à espiritualidade, para que ela nos ajude aí nesse estudo, certo? Relembrando aqui, o nome da obra é Irmão, de Emmanuel Chico Xavier, certo? Então vamos pedir, agradecer mais um estudo desta noite, dessa semana. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nossos guias espirituais permaneçam conosco, nos ajudando a cada dia com o seu mal, com os seus desafios. Que Deus continue nos dando força e coragem para passar pela essa turbulência que está hoje no Brasil. Que Jesus permaneça em nossos lares hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Will, tudo bem? Quanto tempo? Então vamos lá começar aqui pelo primeiro capítulo, certo? Deus bem-vindo. É o nome do primeiro capítulo aqui do livro Irmão. Deus bem-vindo. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Observaste no ápice da resistência e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia de deserção. Entretanto, insiste no cultivo da paciência um tanto mais e resguarda-te nos deveres que a divina providência te confiou. Deus bem-vindo. Perdeste as mais belas aspirações em vistas dos golpes que a realidade te desferiu. Por vezes sente o ímpeto de agir contra a própria existência. Conserva-te, porém, na paciência um tanto mais e prossegue na execução dos teus próprios encargos. Deus bem-vindo. A solidão te oprime os sentimentos, embora quase sempre te vejas na multidão. Nesses instantes, parece-te que a morte se aproxima e, não raro, experimentas a tentação de abraçar a fuga e a irresponsabilidade. No entanto, usa a paciência um tanto mais e persevera nas tarefas que a vida te deu a realizar. Deus bem-vindo. Lembra os obstáculos e crises, quedas e provas que já atravessaste, dos quais sempre ressurgiste para o reequilíbrio e para a busca da felicidade, sem que saibas explicar de que maneira que te refizeste para a alegria de viver e conviver. Avalia as bênçãos
Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências, e nunca te acomodes com o desespero. Se ainda não dispões de segurança, a fim de sustentar a própria fé, acalma-te, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus vem vindo. Quem chegou para a nossa live aqui, quem está conosco, deixa eu ver. Ou internet, me ajude, internet, não tem nem como visualizar aqui. Tem aqui, tá para mim 2 pessoas, estava 3, estava 4, desceu para 2. Mas, pelo que eu tô vendo, quem tá comigo aqui é Aricatuta, MMC Pingo, Will e, que é um espírito amigo, né? E Mabel, AG Mabel. Só que eu não consigo ver, a internet tá um pouquinho lenta aqui, não carrega para mim, tá? Bom, gente, essa lição aqui fala, se estiver travando, deixa eu escrever aqui. Espera aí um momento. Deve ser o Instagram. Eita, Jesus. Pronto, eu botei o recado aí, aqui embaixo. Bom, a lição de hoje fala da responsabilidade, né, que a gente tem com a nossa existência, de assumir, né, algo, atitudes que a gente toma nessa vida e em outras que a gente fez, palavras que a gente solta, pensamentos que a gente alimenta, hábitos que nos adoecem, né? Então ele fala aqui da gente se responsabilizar pelo que a gente está fazendo hoje. E a gente sabe que o que a gente faz hoje, lá na frente, haverão consequências, tanto se for positivas ou negativas, né? Então, inicialmente ele fala aqui, ó. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Observaste no ápice da existência e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia de deserção. Entretanto, insiste o cultivo da paciência um tanto mais e resguarda-te dos deveres que a divina providência te confiou. Deus bem-vindo. Então fala das dores e desafios que aparecem em nossa existência, né? Batem à nossa porta dia após dia. Tem aquele dia todo turbulento que começa pela manhã, já termina à noite, daquele jeito, né? Bom, mas a gente sabe que não é tão tranquilo, mas a gente sabe que lá na frente vai nos ajudar, né? Mas a cada momento, a cada dificuldade, a cada coisa que aparece, a cada desafio que aparece em nossa vida, é sempre algo para nos mostrar o melhor caminho, né? A gente sempre aprende, sempre fica mais forte. Então a gente deve insistir, porque a gente não retrocede, a gente ou fica paradinho, ou tenta enxergar em outro ângulo ali aquela situação e continua o caminho, porque a gente sabe que vão haver testes, vão haver provas, vão haver situações em que, para nos testar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa paciência. Para a gente trabalhar isso, a gente tem que passar por esses problemas, passar por essas dores, né? Então, a gente precisa insistir, porque a gente não adquire boas experiências quando o mar está calmo, é quando o mar está agitado mesmo, né? Aqui embaixo. Perdeste as mais belas aspirações em vista dos golpes que a realidade te desferiu. Por vezes sente o ímpeto de agir contra a própria existência. Conserva-te, porém, na paciência, um tanto mais, e prossegue na execução dos teus próprios encargos. Deus bem-vindo. Isso aqui fala que só a gente sabe do que a gente está sentindo, como a gente passa, cada situação. Infelizmente, a gente ainda julga bastante muita coisa, muitas situações. Então, muitas vezes a gente não sabe como é que o outro está se sentindo, a gente julga ele, fulano tá assim porque assim, assim, assado. A gente não sabe do dia a dia dele, o que ele está passando, o que ele tem no coração dele também. E a gente é assim ainda. A gente condena, julga muitas coisas ainda. Mas precisamos nos transformar por dentro, fazendo com que a gente olhe para alguma situação assim de erro de alguém, de outra pessoa, e a gente realmente enxergar que aquela pessoa realmente é responsável pelo que ela fez e mentalizar aquela pessoa em oração para que ela um dia ali se transforme e desperte, né? Esse pensamento que a gente tem que ter.
não de ficar julgando ela e dizendo que ela nunca vai mudar, né? A gente não pode pensar assim. Bem-vindo, Jair, né? Boa noite, querido. E aqui fala muito do atentar à própria vida. Quer dizer o quê? Que infelizmente todos nós, em certos momentos da nossa vida, na infância ou em outras encarnações, que a gente resgata, que a gente traz nessa existência, momentos, né, ainda travados que está no nosso consciente, né? Momentos da nossa vida que a gente passa em que a gente não conseguiu ainda lidar, não conseguiu superar, né? Então, a gente ainda, quando chega na fase adulta, a gente começa a encontrar, né, situações em que a gente se depara com esses sentimentos ainda, com essas emoções. Então, a gente acaba fugindo, não enfrenta. Por exemplo, uma situação muito grave quando a gente estava na infância, relacionada aos pais, à família, e que hoje você tem dificuldade de lidar ainda, e você acaba adquirindo depressão, ansiedade, o síndrome do pânico, né? Então você tem dificuldades em lidar com certas coisas, tem sintomas físicos, precisa se medicar e não há nada errado nisso. Você tem que procurar ajuda mesmo, ajuda psicológica, procurar uma ajuda profissional, cuidar do seu corpo também, porque como é que se diz? É um cuidado coletivo, não é só um profissional que vai te ajudar, é o profissional. Se você tiver algum problema no estômago ou numa alimentação ruim, também influencia muita coisa também. Então você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, meditar, então é um conjunto de coisas. E você mesmo vai ter que se esforçar, porque de manhã, às vezes de manhã até o dia todo, é você mesmo ali, né? O psicólogo vai te orientar, te ajudar muito, mas tem momentos e momentos em que você tem que enfrentar a situação e vai ter que superar, né, de alguma forma. Mas ele tá ali para te ajudar. E a gente não pode julgar as pessoas que estão nessas situações, a gente não sabe da dor que ela passa e do momento difícil que ela passou, né? Devemos ajudar e tentar orar por essa pessoa. Carolina, bem-vinda, boa noite. Obrigada pela companhia. Continuando aqui. A solidão te oprime os sentimentos, embora quase sempre te vejas na multidão. Nesses instantes, parece-te que a morte se aproxima e não raro experimenta a tentação de abraçar a fuga e a irresponsabilidade. No entanto, usa a paciência um tanto mais e persevera nas tarefas que a vida te deu para realizar. Deus bem-vindo. Então aqui fala, gente, naqueles momentos em que nos sentimos sós, quando a dor bate muito forte, aquele momento ali que a alma fica realmente adoecida, deprimida, né? Em que achamos que não há uma porta ali aberta para a gente sair daquela situação. A gente sente realmente só, aquela solidão bem forte. E esquecemos que tem ajuda espiritual, que temos no nosso dia, esquecemos de tudo. Isso é completamente normal. Mas precisamos sair dessa sintonia. A gente vai se sentir assim em algum momento, já se sentiu ou ainda se sente, né? Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai procurar respirar e fazer a nossa prece e pedir ajuda espiritual, respirar, pedir auxílio, porque tem momentos em que a gente realmente acha, né? A gente realmente vê que aquela situação não tem solução, a gente realmente enxerga dessa forma. Mas precisamos procurar olhar com outro olhar, respirar e pedir realmente ajuda. É aquele momento em que achamos que não tem saída nenhuma, mas existe um caminho ali, né, um único caminho da salvação, que é a caridade, que é a confiança em Deus, que é a nossa fé, a nossa coragem. Então precisamos pedir ajuda, mesmo que tenha sido difícil. Tem dia realmente, gente, que a gente pede força até para orar, né? Então é muito difícil. A gente não pode julgar aqui o coração de ninguém. E precisamos incentivar aí o hábito da oração, da leitura, da busca, né, de ajuda espiritual, também tentar ajudar alguém de alguma forma. Então a solidão se instala e precisamos conviver com a gente mesmo, aprender a nos perdoar, aprender a conviver com a nossa própria companhia, né? Desenvolver a solitude, que solitude você se sente bem consigo mesmo e sozinho. Na verdade a gente nunca está só, mas na situação em que você mora só, que você está só, você aprender a lidar com seus pensamentos, com o que você fala, com o que você é em si, né? Tem gente que foge, que tem fugas aí, para não ficar só com os próprios pensamentos, porque eu já passei muito por essas situações. E tinha dias que eu não conseguia ficar só, né?
eu tinha que estar fazendo alguma coisa, mexer em celular, alguma coisa, e não conseguia lidar. E hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Mas tem situações em que a gente não consegue ficar com nós mesmos, não conseguimos não gostamos, né, da nossa própria companhia. E queremos o tempo todo, mesmo na multidão, muitas vezes. Até quando a gente está com muitas pessoas do nosso lado, nos sentimos sós, né? Porque a nossa alma está adoecida, a nossa alma está doente, está precisando de ajuda, né? Silvia, boa noite. Josino, Carol, Carolina, né? Jair, bem-vindos aí quem entra. Eu sei que tá travando um pouquinho, se tá travando muito, sai e entra de novo. Eu acho que é o Instagram, porque minha internet aqui tá normal até agora, graças a Deus. E para finalizar aqui, gente, cadê? Lembra os obstáculos e crises, quedas e provas que já atravessaste, dos quais sempre ressurgiste para o reequilíbrio e para a busca da felicidade, sem que saibas explicar de que maneira te refizeste para a alegria de viver e conviver. Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências, e nunca te acomodes com o desespero, se ainda não dispões de segurança a fim de sustentar a própria fé. Acalma-te, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus vem vindo. Então aqui nos alerta da gente continuar no caminho do bem, independentemente de qualquer situação. Cada dia é o seu mal, cada dia tem os desafios da vida, tem os problemas, e se te aparece na tua porta algo, é porque Deus confia em você, né? Deus confia na gente para que a gente resolva aquilo, que a gente cresça espiritualmente, que aquilo ali vai nos modelar, vai nos moldar aos poucos. E não é de um dia para o outro, né? Então, a cada situação, a cada prova, a cada expiação que a gente passa na nossa vida é para nos moldar, é para nos melhorar, nunca é para o nosso mal. Porque a espiritualidade que está nos acompanhando e nos ajudando a passar por essas coisas, né, estão sempre ali nos dizendo, olhe, isso é para você aprender isso, então respire, continue, não se cobre tanto, faça a sua parte do jeito que você pode, como você pode. Porque cada espírito é diferente. Tem pessoas que enxergam de alguma situação de alguma forma, eu posso chegar de outra. Então eu ainda estou engatinhando, aquela pessoa está mais adiantada, está entendendo melhor. Então cada pessoa com o seu passo, né? E nunca desistir, sempre continuar seguindo, independentemente dos obstáculos, da crise que você tiver, respirar e continuar. Não é fingir que está bem, é você chorar o que tiver que chorar, é sentir o que tiver que sentir e superar isso tudo, né? Não é esconder de si mesmo, esconder dos outros que você sente. Você deve colocar para fora, mas também, quando terminar de chorar, terminar de colocar tudo para fora, você voltar a sorrir de novo, né? A andar, a abraçar, a fazer as coisas e seguir o caminho que você estava seguindo e parou por conta de alguma situação, de algum imprevisto, de alguma dor no meio do caminho. Desânimo chega, a tristeza chega, mas você precisa respirar nesses momentos e voltar ao equilíbrio, orar de novo e pedir forças a Deus para continuar. Porque a gente sabe que todos nós passamos por muitos problemas íntimos todos os dias. Só a gente sabe o que a gente sente em cada situação diária, em cada dificuldade que vocês têm, que eu tenho. Então só a gente sabe como a gente se sente e a espiritualidade também sabe como a gente se sente. Então a gente deve ter força, pedir força para esses amigos espirituais, o nosso guia principalmente, para a gente continuar. Porque a gente é capaz, né? A gente também tem momentos em que a gente precisa de ajuda e devemos pedir ajuda, porque não somos super-homens nem Mulher Maravilha. Mas também não podemos ficar parados, pensando que não temos força, não temos capacidade para nada. Temos muita, mas tem momentos que precisamos parar um pouco. Depois continua, que é normal, né? Então, mas a lição aqui em si pede para a gente continuar. É disciplina, perseverança e consistência. E sabendo, tendo ciência de que cada lição que aparece é para o nosso aprendizado. Cada desafio, cada problema, entre aspas, né? Então, que devemos perseverar e continuar. Se perdermos força no meio do caminho, pedimos ajuda à espiritualidade, que ela está ali sempre do ladinho, só esperando a gente sintonizar e conversar com ela, né? Nunca estamos sós, nunca. Vigiemos nossos pensamentos diante das provas e expiações, porque quando desanimamos, quando alimentamos do desânimo, que aí é a questão,
né? Porque a gente se sente triste, se sente sozinho, se sente amargurado e alimentamos isso por muito tempo. Aí é o problema. Porque quando alimentamos essas emoções, esses sentimentos, atraímos companhias da mesma sintonia e muitas vezes vêm pensamentos que não são nossos. Então vai se piorar o seu estado emocional vai piorar, então você não vai enxergar mais nada de positivo, então você não consegue avançar. Então é normal você se sentir só, é normal você se sentir triste, amargurado. O problema é você não procurar ajuda e não mudar a sintonia, não orar, não pedir ajuda. O problema todo é esse. Eu sei que tem dia que a gente não consegue, né? Ninguém solta a mão de ninguém, como o sábio fala, o discípulo espírita. Então, a lição de hoje é essa, tá? É um livro realmente que do primeiro capítulo foi muito bom, a lição. E semana que vem a gente vai falar sobre palavra, né? Palavra em palavra, o nome da lição, certo? São lições curtas, só não apareceu nada, não tá aparecendo. A internet aqui não tá ajudando. Mas deixa eu ver quem entrou aqui, não sei se alguém tá aí ainda, mas vou ver aqui. MMC Pingo, Aricatu Teste, não sei se tá aí ainda. Mas obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem mais. O Will, não sei se tá aí. O Espírito Amigo, que é a mesma pessoa. Mabel. Cadê? Deixa eu ver. Jimmy, né? Jimmy. Jailson entrou também. Jair. Carolina. Josino. Silvia, não sei se tá ainda. Silvia. Pronto, as pessoas que eu consigo ver são essas. Lívia entrou agora, bem-vinda. E já estou finalizando já, vai ficar gravado. Vai estar no YouTube, no canal. E no linkzinho na bio do perfil tem lá os links para o Telegram. Tem estudo lá do livro Semente de Felicidade, se não me engano. Tem TikTok, tem YouTube, tem Telegram, tem o WhatsApp, tem não. E o Instagram, certo? Tem todos os canais lá, se você quiser participar ou curtir ou se inscrever, é importante, tá? E lá também tá juntinho do meu, tá do Taperinha, que eu coloquei os dois juntos já pra você. Tem no